A distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação do seu supervisor. A porta Gessaná foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias e Gibeon, e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governo da província de Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, e um dos ouvintes, fez os reparos do trecho seguinte. Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos na frente da sua casa. Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, Azub, filho de Pat-Moab, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bat-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a, colocou as portas dos ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez reparos nos muros do tanque de Siloé, junto do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Azuki, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente do túmulo de Davi, até o açude artificial e as casas dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seus distritos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Buni, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente à subida para a Casa das Armas, isto indo até a esquina do muro. Depois dele, Beruque, filho de Zabai, reparou com um zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Azub fizeram os reparos em frente à sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do seu templo, que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até frente às portas das águas, na direção leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os
Os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um à frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa, ao lado de Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zeflaf, fez os reparos em outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Melquias, ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos.